preocupo com a situação dos povos indígenas das Américas e me é difícil impedir um sentimento de tristeza e angústia com o que fizemos a estes povos. Recordo do lamento de um índio Bororó, quando ele me dizia no Rio de Janeiro: nosso sofrimento começou quando a primeira caravela chegou ao Brasil. Em 1991, publiquei meu primeiro livro sobre o assunto. Foi o Estamos Desaparecendo da Terra. Ele foi recebido com entusiasmo por diversas lideranças indígenas e por defensores de primeira hora da causa indígena no Brasil, como o bispo Dom Pedro Casaldáliga, o teólogo Leonardo Boff, o escritor e humanista Hermógenes e tantos outros. Lancei Estamos Desaparecendo da Terra durante a Cúpula da Terra, conhecida como Eco 92, ocorrida no Rio de Janeiro, e também durante os festejos organizados pelas nações indígenas naquele ano, conhecidos como 500 anos de resistência. Depois, viajei para fazer o lançamento do livro em dezenas de cidades do Brasil, do México, de Cuba, da Espanha, de Portugal e outros lugares mais. Em todos esses lançamentos, defendi que não houve um descobrimento do Brasil, um descobrimento da América, e sim um encobrimento, porque se encobriram culturas, tradições, cidades, manifestações artísticas milenares. Mais de 20 anos depois de sua apresentação na Eco 92, vejo que bem pouco mudou na condição de nossos bravos antepassados, os habitantes originários de nossa sofrida América. Compartilho agora com vocês essas luminosas memórias do psicanalista alemão Carl Gustav Jung, que trata de sua viagem aos índios pueblos no México, ocorrida nos primeiros anos do século passado. Jung escreveu: a viagem que realizei em seguida em companhia de alguns amigos americanos conduziu-me ao Novo México, onde habitam os índios pueblos, construtores de cidades. Falar de cidades é evidentemente exagerado. Na realidade, trata-se de aldeias. As suas casas, comprimidas e construídas umas sobre as outras, sugerem a palavra cidade, da mesma forma que sua linguagem e toda a sua maneira de ser. Foi ali que pela primeira vez tive a oportunidade de falar com um não-europeu, isso é, com um homem que não pertencia à raça branca. Era o chefe dos pueblos Taos, um homem inteligente de 45 anos de idade. Ele se chamava Okiwei Biano, que significa Lago das Montanhas. Pude falar-lhe como raramente havia falado com um europeu. Evidentemente, ele estava fechado em seu mundo da mesma forma que um europeu se encontra fechado no dele. Mas em que espécie de mundo ele estava? Quando falamos com um europeu, logo nos atolamos em tudo aquilo que já é conhecido há muito tempo, embora nunca compreendido, enquanto que entre eles o navio flutua em mares estranhos e profundos. Nunca se sabe se o que mais nos encanta é a vista de novas margens ou a descoberta de novas vias de acesso. Aquilo que, conhecido desde sempre, já também está esquecido. Veja, dizia-me Okiwei Biano, veja como os brancos têm um ar cruel. Têm lábios finos, nariz em ponta, os rostos sulcados de rugas e deformados. Os olhos têm uma expressão fixa, estão sempre buscando algo. O que eles procuram? Os brancos sempre desejam alguma coisa, estão sempre inquietos e não conhecem o repouso. Nós não sabemos o que eles querem, não os compreendemos e achamos que são loucos. Perguntei-lhe então por que pensava que todos os brancos eram loucos. Ele me respondeu: eles dizem que pensam com suas cabeças, mas naturalmente, com o que pensa você então? Perguntei admirado. Nós pensamos aqui, disse ele, indicando o coração. Caí numa profunda reflexão. Pela primeira vez na minha vida, alguém me dera uma imagem do verdadeiro homem branco. Era como se até então só tivesse visto reproduções coloridas, sentimentalmente embelezadas. Esse índio encontra nosso ponto vulnerável e colocara o dedo naquilo em que somos cegos.
Senti como se algo desconhecido e, no entanto, profundamente familiar, ascendesse em mim como se fosse uma neblina difusa. E imagem após imagem, destacavam-se nessa neblina, primeiro as legiões romanas, irrompendo nas cidades da Gália, Júlio César, com seus traços nitidamente cinzelados, Cipião, o africano, Pompeu. Eu via a águia romana sobre o Mar do Norte e nas margens do Nilo Branco. Via Santo Agostinho transmitindo aos anglo-saxões, na ponta das lanças romanas, o credo cristão. E Carlos Magno impondo gloriosamente aos pagãos conversões de triste fama. Depois, as hordas e as pilhagens assassinas das armadas dos cruzados. Com um golpe de coração, tornou-se nítido para mim a vaidade do romantismo tradicional das cruzadas. Depois foi a vez de Colombo, Cortés e dos outros conquistadores que a ferro e fogo, torturando e cristianizando, aterrorizaram até mesmo esses longínquos pueblos que sonhavam pacificamente com o sol, seu pai. Vi também as populações das ilhas dos mares do sul dizimadas pela escarlatina, trazida através das roupas, a sífilis e o fogo selvagem. Era o bastante. Aquilo a que damos o nome de civilização, missão junto aos pagãos, expansão da civilização, etc., tem uma outra face, a de uma ave de rapina, cruelmente tensa, espreitando a próxima vítima, face digna de uma raça de larápios e de piratas. Todas as águias e outros animais rapaces que ornam nossos escudos heráldicos me parecem os representantes psicológicos apropriados de nossa verdadeira natureza. Bem, à medida que o tempo passa, maior é o nosso débito de amizade, de correção de conduta e de senso de justiça para com os povos indígenas. Foi como bem escreveu o grande poeta chileno Pablo Neruda. Quando ataram uma corda no pescoço do rei Inca Atahualpa, foi como se um gancho houvesse penetrado a alma do Peru. Nós voltaremos a esse palpitante tema.